Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos conseguem me ouvir? Sim, professora, bom dia. Bom dia. Ai, entrou um negócio no meu olho aqui. Então, e aí, Yasmin? Uma vozinha de sono, às 7h05. Professora, eu odeio acordar essa hora, você não tem noção. Eu imagino. Eu também não gostava de acordar cedo. Nunca gostei. É porque na escola é mais fácil de ficar acordado, entendeu? Agora Uhum. aqui na minha cama, com meu cobertor aqui, quentinho. Hum, Só que se eu dormir, minha mãe entra no quarto e vai tacar alguma coisa na minha cara, então eu preciso ficar acordada. Por isso que a gente tinha que fazer assim. Eu sei que é difícil, né? Mas tem que levantar, ir lá, lavar o rosto, escovar os dentes, botar o uniforme, sentar numa mesa, sabe? Aí dá acordada, né? Professora, eu tô com Mas tanta cólica que hoje eu não levanto dessa cama. as vantagens de se estudar em casa, tá vendo? Esse aí é o lado bom, né? Se estivesse na escola, ela tá lá com mau humor, por conta da cólica. Mas você sabe que quando eu era mais nova, eu não gostava de acordar cedo. Eu acordava cedo porque eu precisava acordar cedo para ir trabalhar. Aí, quando eu casei, meu marido não gostava de dormir até tarde. E eu gostava de dormir até tarde. Aí tinha esse conflito, assim, né? Chegava fim de semana, eu queria dormir e ele já queria acordar para fazer alguma coisa. Vamos lá. Luísa Reis está aí, Adriano, Carlos Vitor, Gustavo Feitosa, Giovana Reis, Gustavo Salles, Samuel Duarte. Bom dia, professora. Bom dia, Luísa. Guilherme Manaus. E Cauã Ferreira. Bem, fazer uma oração para a gente poder começar. Alguém gostaria de fazer algum pedido de oração? Ontem o Guilherme pediu pelas pessoas que estavam lá no Souza Guiar, né? Disse que estava complicado. Foi o Gabriel, perdão. Gabriel pediu pelas pessoas que estavam lá no Souza Guiar. Que situação triste mesmo, né? Alguém gostaria de fazer algum pedido? Não havendo, então vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais um dia na Sua presença, mais uma noite de descanso que tivemos também. Despertamos aqui agora, Deus, e pedimos as Suas bênçãos sobre esse dia, que ele possa ser um dia tranquilo, de paz, que aquilo que precisamos resolver, que a gente consiga resolver, que a gente possa vencer os desafios que forem postos à nossa frente. E, em especial, Senhor, eu quero pedir pelos alunos do nono ano e seus familiares, que eles também sintam, a Deus, a sua presença, sintam o seu conforto, o seu abraço, e que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um deles. Nos dê um dia de paz, eu te peço por Jesus. Amém. Vamos lá. Pessoal, olha só, duas coisas. Ontem, na nossa aula de ontem, eu coloquei para vocês à disposição lá eu coloquei à disposição de vocês a atividade valendo 10 pontos, tá? Essa atividade sobre orações subordinadas adverbiais, o que vocês tinham que fazer? Tem que fazer ainda, até o dia 31, tá? Eu acho que só tem 5 pessoas que fizeram. E ontem nós tínhamos umas 17, 18 pessoas aqui na aula. Então, que era uma atividade para a gente fazer em aula. Mas aí, né? Enfim. Então, eu quero que vocês, quem não fez, faça para não deixar para a última hora, tá? Já é a atividade diversificada 1, né? Que são 2.
Então, essa daí já valendo 10 pontos, tá? Para a gente poder acumular aí essa notinha para ajudar lá na hora de juntar com o simulado e a outra diversificada. Então, você vai fazer, colocar lá no próprio Class, você responde lá, digitado. Se tiver alguma dificuldade em fazer isso, pode digitar no Word e postar. Se tiver alguma dificuldade em digitar no Word, faça uma letra bem legível, coloca, né, número 1, letra tal, 2, tal. As discursivas, escrever bem direitinho para eu não ter problema na hora de corrigir, tá? Peço isso a vocês. A outra coisa é o seguinte, vocês já estão aí se preparando para nossa feira de ciências online. Essa feira de ciências vai falar sobre Galápagos, a série lá que foi transmitida, foi bem legal, ainda está no ar, e cada turma vai fazer uma parte. A professora Tamiri já conversou com vocês, o professor Drayton e o Sérgio, né? Acho que são os 3 professores responsáveis aí pela turma do 9º ano. E aí, ó, caprichem nas atividades, vai ser bem legal e vai valer nota para todas as disciplinas. Tem que caprichar. Semana passada eu coloquei para vocês aí, ó, uma aulinha, no dia 14, sexta-feira, ó, intertextualidade. Vamos falar de intertextualidade. Quem viu a aula? Quem foi lá? Não tinha atividade para fazer, né? Era só leitura. Então, olha só, nós temos aí... Yasmin, não dorme não, hein? Acorda. Deixa eu só abrir aqui na parte. Vamos lá, intertextualidade, né? Que a gente vai começar a ver. Isso aqui você já deve ter visto já nos anos anteriores. Alguma relação, né? De intertextualidade. Vamos ver aqui o que é a intertextualidade. O que significa isso, gente? Inter quer dizer que está dentro, tá? Então, textualidade do texto, um texto dentro do outro, mais ou menos isso, para a gente poder ser aqui um pouco mais objetivo. Então, intertextualidade quer dizer o quê? Quando você pega uma obra, seja ela textual, seja ela cinematográfica, desculpe, seja ela cinematográfica, seja ela uma obra de arte, como nós estamos vendo aqui na tela. E aí, dentro dessa obra, nós percebemos a presença de outras obras. Tá? Isso é a intertextualidade. Quando um autor ele usa a obra de outro para poder, né, construir a sua obra. E, às vezes, essa ferramenta que ele utiliza, né, são ferramentas, são bem óbvias, são bem explícitas, às vezes só nas entrelinhas, né, você consegue perceber, e às vezes você não percebe. Por quê? Porque você não conhece a obra que ele utilizou. Por exemplo, aqui, gente, vamos lá, participação de vocês aqui. Qual é aqui, ó? Olha só, qual é a brincadeira aqui que foi feita aqui? Vocês conhecem esse quadro aqui da direita? Acho que todo mundo conhece o quadro da direita aqui, né? Sim. Então, quem é essa moça aqui? Mona Lisa? Isso, a Mona Lisa, né? Que foi pintada aí pelo Leonardo foi pintada pelo Da Vinci, né? Se eu não me engano, aqui não estou falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Ela foi pintada pelo Da Vinci, e aí, né, há 2, 3, vários séculos atrás, aí, ela foi pintada pelo Da Vinci, e aí vem o Maurício de Souza e faz uma brincadeirinha,
né? E coloca aqui, olha, a Mônica com as mesmas características aqui da Mona Lisa, tá? Isso aqui é um tipo de intertextualidade, só que é com obra de arte. E a gente sabe por quê que a gente sabe? Porque a gente já conhece aí o quadro da Mona Lisa, um famoso quadro, né? Está lá no Museu do Louvre, lá em Paris, né? E famosíssimo, a pessoa faz fila para poder ir lá ver a obra, essa obra aí, original, né? E aí o Maurício de Souza, que é um cartunista, um escritor brasileiro, né, famoso porque criou a Turma da Mônica, ele faz essa brincadeirinha aqui que nós chamamos de paródia. Paródia, que é um tipo de intertextualidade, né? Quando você usa uma obra, um texto para construir o seu, mas fazendo referência direta, né, à obra original. Então, aqui, olha só, o texto diz aqui: diálogo entre dois ou mais textos que não precisam ser necessariamente de um mesmo gênero. A intertextualidade é um fenômeno que pode manifestar-se de diferentes maneiras. Você sabia que os textos podem conversar entre si? Sim, isso é possível. E a esse fenômeno damos o nome de quê, gente? De intertextualidade. Essa conversa entre os textos, né? Essa ocorrência pode ser implícita, quer dizer, nas entrelinhas, ou explícita, né, descancarada, feita por meio de paródia ou por meio de paráfrase. O que esses variados tipos têm em comum? Todos eles resgatam referências nos chamados textos-fonte, que são aqueles textos considerados fundamentais em uma cultura. Então, gente, olha só, a gente tem aí a intertextualidade, que são textos que conversam entre si, e o que ela falou ali, conversas, o que tem em comum, né? Existe um texto-fonte, que dali, né, as outras coisas foram surgindo. Bem, eu acho que vocês já devem ter ouvido várias paródias, né? Principalmente as musicais. Os meninos aí conhecem paródia? Sabe como é que funciona? Vocês conhecem aí? Alguma Sim. fama? Como é que é? Alguém me cita alguma aí, vê se eu conheço. Tem um monte. Tem Fute Paródia lá no YouTube, no canal chamado Fute Paródia. Aí o que eles fazem, Gabriel? Paródia? Não, mas o que eles pegam? Eles pegam que música, botam que assunto, Vários tipos de música, todo tipo de música eles pegam. aí eles usam a temática o quê? Da atualidade? De futebol. Ah, de futebol. Algum jogo, Interessante, né? Aí fica bem engraçado. Sempre com um toque humorístico, né? Sempre assim, bem humorado, né? É legal, isso aí. Então, aí a paródia funciona assim. Geralmente as pessoas usam a paródia na área musical. Elas pegam a música, né? Uma música famosa, e aí elas colocam algum assunto. O pessoal assim do humor geralmente usa isso para fazer críticas, né? Não, não é da época de vocês, mas vocês já devem ter ouvido falar que são, né? Porque estão vivos, os precursores aí dessa questão desse humor bem crítico na televisão, que é o Cacete e Planeta, o pessoal do Cacete e Planeta. Eles faziam várias paródias musicais, paródias de novela, e depois eles foram sendo copiados, né? Aí, no decorrer dos anos. Eles pegavam tipo uma novela que estava passando na época super famosa e eles construíam a novela deles e a gente sabe, a gente tipo assim, vamos supor, a novela aí Fina Estampa que está passando de novo, está reprisando. Aí era aquela novela que estava passando, aí eles criavam um título que lembrava o título da novela, um contexto que lembrava o contexto da novela, só que tipo com falas diferentes, com uma crítica social, uma crítica política, enfim, né? E aí era engraçado, que eles faziam bem engraçado, que eram coisas assim, né, ridículas, que a gente morria de rir, mas eram sempre com críticas. Então a paródia ela serve para isso também. Mas a paródia ela não está só presente
em músicas. Ela também está presente em alguns textos, né? Você fazer, parodiar os textos. Aí a gente vai ver isso também. Meninas, vocês querem falar de alguma música ou algum texto que vocês já viram, assim? Meninas, meninos, existem músicas aí que o autor, que o cantor, ele cita lá, o autor da música, cita pedaços de outras músicas dentro da dele. Que isso aí é o fenômeno da intertextualidade. Quando a gente... Quem usa isso, acho que é o Marcelo D2, quando ele vai fazendo lá o estilo, acho que é rap que ele canta, né? E aí ele vai citando a música, outras músicas dentro da letra dele, e é bem interessante, né? Então, olha aqui, olha, para que você entenda melhor o conceito de intertextualidade, basta analisar a palavra inter. É um sufixo de origem latina e faz referência à noção de relação. Por isso, é correto afirmar que a intertextualidade refere-se às relações entre os textos, assim como é correto afirmar que todo texto, em maior ou menor grau, é intertexto. Entenderam aí? Todo texto, em maior ou menor grau, tá? É um intertexto. O que quer dizer isso, gente? Que todos os textos sofreram influências de alguma forma, de outras. Todo autor, ao escrever, ele carrega em si aquilo que ele já viveu, aquilo que ele já leu. Tá? Por exemplo, aí, Yasmin, que ama ler, que eu sei, do 9º ano aí, eu sempre está com um livro na mão lá, de uma literatura lá, né? Um romance, uma ficção, sei lá. Ela chega a ser chata com o livro, cara. Não. Ela fica me pedindo sempre foi me pedindo um livro. No aniversário dela, ela foi me pedindo vários livros lá. Isso é ótimo, né? Aí, Yasmin, por exemplo, se você que gosta de ler, se a Yasmin decidisse virar uma autora, ela ia escrever, né, as histórias dela lá, super influenciada por algum autor ou autora que ela leu, alguma história, algum livro, e ela iria ficar, né, ia citar, de repente, ou não só citar, mas ela iria fazer o quê? De repente, como eu já usei a palavra, ser super influenciada. Yasmin, qual é o autor que você mais gosta de ler? Ou a história que você mais gostou até agora? Que você leu na sua vida? Dormiu, eu acho. Eu tenho essa impressão também. Acho que ela dormiu. Verdade. Eu não tô nem achando ela aqui. Acho que ela saiu. Eu não tô achando ela aqui, não. Não, tô falando com ela aqui. Ela falou que a internet dela caiu e tá com 4G. Tá bom. Faça outra. Agora, então, quem aí que gosta de ler, queria citar para mim um autor assim, ou um livro que marcou, que serviria até de influência para a sua vida, assim, se você fosse virar um artista aí da literatura? Quem gosta muito de ler, gente? Ninguém do 9º ano? Luísa, Raquel, aí Giovana, Anne, Gustavo, Samuel, Cauã. Não gosta de ler, não, Cauã? Uma das coisas que eu mais odeio fazer. Mas sabia que é um hábito? Depois que a gente começa a ler, a gente se acostuma. E quando a gente lê o que gosta, aí fica mais fácil ainda. Eu não me obrigo a ler coisas que eu não gosto, não. Assim, só quando é material essencial. Mas se eu pego um livro e começo a ler e não gosto, eu não dou prosseguimento, não. Mas, assim, se for uma coisa obrigatória, eu vou ter que fazer. Mas vamos lá, gente. Olha só. Eu lendo os livros paradidáticos da escola. É uma obrigatoriedade. Mas se você se empenhar um pouquinho, você vai ver que tem coisas boas ali dentro, né? Vamos lá aqui, olha só. Então, todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto, ou seja, todos os autores sofrem influências. Eles colocam em suas obras, né,
coisas que eles leram, que eles viram, né, que eles estudaram. Isso acontece em virtude das relações dialógicas afirmadas. O que é dialógica, gente? De diálogo. Esse diálogo, assim, os textos conversam entre si, tá? Ainda está difícil de entender? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou compartilhar com vocês um exemplo. Eu vou descompartilhar aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vou fazer assim. Assim. A gente vai ver agora aqui, essa musiquinha aqui do Chico Buarque, que também não é da época de vocês. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu quero que vocês prestem atenção na letra da música. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Deixa eu desinterromper aqui. Aí, prestar atenção aí na letra da música, né? Vamos achar aqui alguma coisa muito semelhante. Aqui, ó, que vocês conhecem. A música é bem antiga, né? O vídeo é antigo. Mas agora vamos ler a letra aqui e eu quero que vocês me digam aí o que tem aqui que vocês conhecem nessa letra. O que vocês conhecem nessa letra? O que tem aqui de familiar? Né? Ó, ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. E aí? Nessas duas primeiras frases aqui, o que vocês já identificaram alguma coisa que vocês conhecem? Não? Gente, quem já ouviu aquela frase assim, olha, se conselho fosse... Alcança. Não, o quem espera nunca alcança, você já falou aqui, né? Só que como é que é o certo? Quem espera sempre alcança, né? Então, ele usou aqui, ele parodiou aqui, né? Ele fez aqui uma paródia. Outra coisa aqui, olha, quem já ouviu falar aquela assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Aí ele faz o que aqui, olha, ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Então, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Olha aí o que ele fez. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Quer dizer, o conselho dele é bom. Aqui, inútil dormir que a dor não passa, porque as pessoas costumam dizer que vai dormir que passa, vai dormir que passa, né? Espere sentado ou você se cansa. E aí? Quem é que já não respondeu alguém assim, né? Espera sentado, né? Que em pé você vai ficar cansado, né? Conhecem essa? Vocês conhecem, né? Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com o meu fogo, venha se queimar. Olha só, qual é o outro ditado popular que tem aqui? Brinque com o meu fogo, venha se queimar.
Tem um ditadozinho aqui. Quem conhece? Ah, gente, vai, fala aí, por favor, vai deixar eu falando sozinha. Vai chegar no final da aula, minha garganta já vai estar... Ó. Na sala de aula, vocês não param de falar, né? Aqui tá todo mundo dormindo. Vamos lá, aqui, ó. Quem conhece isso aqui? Não? Quem brinca com fogo se queima ou faz xixi na cama. Tinha um desses ditos aí, né? Faça como eu digo, faça como eu faço. Olha aí. Ah, isso daí eu sei. Você sabe como é que seria? Faças o que eu mando, mas não faças o que eu faço. É isso aí, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aqui ele fala que eu faço o que eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. E aí, tá certo isso? Ele fez o contrário. E pense, né? Pense duas vezes antes de agir. E aí ele tá distorcendo algumas coisas aqui, né? Fazendo diferente daquilo que ele ouviu, né? Olha o bom conselho dele aí. Ó, corra atrás do tempo, vinde não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Conhece essa, Gabriel? Devagar é que não se vai longe? Quem fala, o pessoal costuma dizer assim, ó, devagar é que se vai longe. E ele aqui vem com tudo ao contrário. Ele diz, ó, corra atrás do tempo, vinde não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Então ele está dizendo já o contrário, tem que correr. Olha, eu semeio o vento na minha cidade, vou para a rua e bebo a tempestade. E aí? Conhece essa? Quem semeia vento, colhe tempestade, que é o ditado, né? E aí ele fala que ele vai para a rua, semeia vento na cidade dele, e aí ele vai para a rua e bebe a tempestade. Olha só que incrível, né? Que muito, muito bacana aqui a letra, né? Fazendo essa brincadeira com esses ditados populares. Né? E talvez vocês não tenham tanto conhecimento nos ditados populares, porque hoje não se usa tanto, se usa mais, né, os memes, se usa mais outros tipos de ensinamento aí. Mas os ditados populares, eles eram muito utilizados, muito mesmo, sabe? E aí, ele vem, e essa parte de um bom conselho foi genial, porque as pessoas sempre falam que conselho não é bom. Né? Que se fosse bom, ninguém dava, o pessoal vendia os conselhos. Tanto que você entra na internet aí no YouTube aí, quando você clica, você quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, assiste esse vídeo, ninguém te dá a dica, eles querem vender a dica. Eles te prendem lá 2, 5 minutos, você fica assistindo, aí quando chega no final você tem que comprar um pacote. Entendeu? Que eu acho um absurdo, porque você fica lá, eu já caí nessa já. Lá, outro dia aconteceu isso. Eu estava aqui pesquisando como montar vídeo, né, na internet, montar vídeo, pedi para fazer vídeo aula. E aí eu achei uma menina lá no YouTube, ela falando, se você é professora, quer montar seu vídeo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não perca essa dica, não sei o que. Aí eu tô vendo o vídeo, clica aqui, cliquei lá, abre um site, aí compra aqui o seu pacote. Eu falei, que absurdo, vou denunciar. Então, é o seguinte, ele vem aqui, usa o tema, né? Um bom conselho, já parodiando. Então, isso aqui é uma espécie de paródia. Ele não usou o ritmo de outra música. Geralmente, as paródias, eles usam o ritmo da música e colocam outra letra para fazer a paródia. Aqui o meu marido já lembrou que o Tirolipa vive fazendo essas coisas, né? Vive fazendo isso. É disso aí que ele bombou na internet aí, né? Tirolipa, o Whindersson Nunes também gosta de fazer, né? Enfim. Então, aqui, olha, ao ler a letra da música composta por Chico Buarque, você notou algo familiar? Nós já falamos, né? Ele apropriou-se de alguns ditados populares, mas em vez de citá-los, empregá-los como eles são, né, exatamente, Chico optou por parodiá-los, invertendo seus significados e atribuindo-lhes novos sentidos, o que confere à música o efeito de humor. Então, esse tipo de estratégia... Quer falar, Gabriel? Liguei o microfone sem querer, apertei no espaço aqui, foi mal. Não, tudo bem. Esse tipo de estratégia textual é muito comum na literatura brasileira.
recorrente principalmente no gênero poema. Olha outro exemplo aqui, esse aqui é classicão. Se você joga assim, intertextualidade na internet, esse aqui é um dos primeiros que aparece. Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que é objeto de estudo aí de muitas pessoas, né? Vocês já estudaram, vocês já ouviram, né? Que Gonçalves Dias escreveu e ele diz assim, olha, quando ele foi exilado, né? E ele falou aí da nossa terra, do Brasil, né? Então ele fala aqui, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Olha só, essa parte aqui, Gonçalves Dias, está citando o quê? E olha que esse é o texto-fonte, tá? Essa parte aqui, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Olha aqui, ele já cita uma parte do hino nacional brasileiro, tá? Então, aqui, esse é o texto-fonte que a gente vai analisar para, né, para ver a intertextualidade de outro. E Gonçalves Dias já cita aqui o hino nacional brasileiro, tá? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabiá. Então, Gonçalves Dias, ele coloca aqui as palmeiras e o sabiá como uma referência, né, da terra dele. E ele aqui estava em outro país, exilado por conta, né, de perseguição política. E o que acontece? Ele cria esse poema, já citando aí o hino nacional brasileiro, e talvez eu não tenha enxergado, e você também não, porque não é da nossa época, ou a gente ainda não estudou sobre isso, ele pode estar citando outros autores aqui, tá? Mas aí, veja bem, tá? Vamos ver agora aqui, ó. Oswald de Andrade, que viveu, né, tempos depois. O que Oswald de Andrade fez aqui? Ele vai e Conto de Regresso à Pátria. Ele já faz aqui uma intertextualidade com o poema, tá? Canção do Exílio. Olha só. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, ele não usa palmeira, ele usa palmares, tá? E aí, ele já usa o mar, não usa sabiá, usa passarinho. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Então, viram aí, perceberam, meninos e meninas? Aqui a semelhança, ele usou a estrutura, ele usou a ideia, algumas palavras, ele fez aí uma intertextualidade explícita, né? Ele tem aí citação, tem aí a paródia, enfim. Então, ele usou aqui, né, baseado no outro autor, ao escrever sobre a dor dele, a vontade de voltar a São Paulo, né? Ele lembrou da canção de Exílio de Gonçalves Dias e fez aí o seu poema. Tá? Estão entendendo? Conseguiram assimilar aí? Conseguindo acompanhar? Tá? Sim. Ok, então vamos lá. Tá aqui, olha, no exemplo acima, o texto-fonte é o poema de Gonçalves Dias, um dos principais representantes da primeira fase do romantismo brasileiro. A partir dele, Oswald de Andrade, que integrou o movimento modernista, construiu uma paródia, transportando o poema escrito do século XIX para a então realidade da segunda década do século XX, dando-lhe assim um ar de modernidade. Como você pode perceber, a intertextualidade pode acontecer com textos de variados gêneros. Pode surgir em uma letra de música, em um poema, nos textos, em prosa e até mesmo em textos publicitários. Eita, o barulho, ó. Só é capaz de reconhecê-lo o leitor habilidoso,
aquele que já entrou em contato com diversos textos-fonte ao longo da vida. Isso significa que a interpretação de texto não depende apenas do conhecimento do código, quer dizer, da nossa língua portuguesa, mas também das relações intertextuais que influenciam de maneira decisiva o processo de compreensão e de produção de textos. Tá? Então, a importância aí da gente ler, da gente conhecer várias obras, vários gêneros, porque, né, quando você está lendo ali uma coisa, você lê a outra, opa, e esse cara aqui está citando fulano, e essa parte aqui, olha que interessante. Né? Tem uma intertextualidade que eu gosto muito, deixa eu interromper aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu... Vou botar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Quem já ouviu esse texto aqui da Bíblia? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quem já ouviu esse texto aqui? Esse aqui é o famoso, né? Tem gente que fala aí que é o capítulo do amor na Bíblia, né? Que aí Paulo escreveu aos Coríntios. Já ouviram esse texto aqui? E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, isso aqui no meio cristão é muito conhecido, né? Esse texto aqui é muito conhecido. Não só no meio cristão, mas como assim, né? As pessoas já ouviram muitas vezes esse texto. Então, olha só, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse minha fortuna para o sustento dos pobres, que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não folga com a injustiça, aqui não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. E aí depois vocês leem aí, ó, o amor nunca falha, né? Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, né? Tudo crê. Aí me vem, esse texto aqui foi escrito por Paulo, alguns anos depois de Cristo, né? Deixa eu abrir aqui. Aí me vem um autor da década de 80, que vocês devem conhecer, que é o Renato Russo, já deve ter ouvido falar da banda Legião Urbana. Já ouviram falar da Legião Urbana? Já, É preciso no cultural do ano amar. passado, o tema que eu fiz foi Legião Urbana. Ah, então. Aí, olha aí. Né, famoso aí aquela música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, aí tem aquela outra também, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, é tudo né, Legião Urbana. E aí me vem lá o Renato Russo, né, que é o vocalista da banda, e ele vai e cria uma música chamada Monte Castelo. Monte Castelo. Antes de entrar no que é o nome da música, eu vou direto aqui para o texto. Olha só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Opa! Ele citou aqui, transcreveu ali praticamente o verso de 1 Coríntios 13. Tá vendo? E ele não é música cristã, não, tá? É música secular mesmo, não é nada a ver com a igreja. Aí ele coloca aqui, é só amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Aí ele já fez o quê? Parafraseou lá
versículo lá do 1 Coríntios 13. Aí vem ele, genial como ele era, né, que infelizmente ele morreu, ele vem aqui e cita um poema de amor conhecidíssimo, de Luís de Camões, que diz aqui, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso aqui, gente, tem séculos de existência, assim como 1 Coríntios 13. Né? E Camões aí, que escreveu isso, um poeta português, que escreveu também aí, se eu não me engano, foi ele que escreveu os Lusíadas. Aí vem o Renato Russo, me pega lá uma parte da Bíblia, pega um poema que fala de amor e cria uma música maravilhosa, e ele continua citando, além de que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, olha, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer, isso aqui é a parte do poema. É um solitário andar por entre gente, enfim. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Isso aqui também é texto bíblico. É um texto bíblico. Paulo fala, né? Paulo diz aqui que agora, né, eu vejo como por um espelho, embaçado, mas um dia verei face a face. Ele falando que um dia verá face a face Deus face a face, né? Enfim. E olha só, o cara me cria essa música aqui, misturando letra da Bíblia com poema de Camões, e ele cria a música, praticamente toda usando aí a intertextualidade da música inteira. E aí eu fui pesquisar Monte Castelo. Se vocês jogarem aí, pesquisar o que é um Monte Castelo. É um lugar... eu vou deixar para vocês pesquisarem. Vou deixar para vocês aí. Não é dever de casa, não, assim. Obrigatório, não. Mas dá uma olhadinha. O que é Monte Castelo? O que aconteceu em Monte Castelo? Vou só deixar uma dica. Monte Castelo é uma cidade na Itália. E aí, vai ver o que aconteceu lá em Monte Castelo. A gente vai conversar na nossa próxima aula, tá? Vou interromper o compartilhamento aqui. E a gente vai ver aí. Vê lá. Quando vocês descobriram o que aconteceu em Monte Castelo, na cidade da Itália, que pode ter a relação com essa música, aí vocês vão ficar de cara, assim, tipo, né, o cara cria uma música falando de amor, que é só amor, que usa o texto lá de 1 Coríntios 13, que diz que não adianta a gente fazer o que for feito se a gente não tiver amor no coração. E desejo aqui agora, finalizando nossa aula, que a gente faça as coisas com amor. Né? Vou parafrasear para a gente aqui, vou trazer para a gente. Do que adianta você estudar se você não fizer com amor? Né? Você tem que colocar amor naquilo que você faz. Se você ajudar alguém, se você não tiver amor. Né? Você contribuir com alguma coisa, se não for por amor, se for só para assim, vai descer. Né? Então, o amor aí é o que deve mover os nossos corações. Ai, que romântico, professora. Ó, beijo para vocês. Depois eu deixo uma aula lá no Eclésia, nossa terceira aula da semana, tá ok? Vejam o Eclésia. Quem não fez, avisa para os seus colegas lá no grupo. Tem atividade no Eclésia para fazer lá da aula de segunda-feira, que é a nossa atividade, valendo 10 pontos, tá bom? Beijo, corações, flores e bombons. Tchau!